Muito bom dia, boa tarde, boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast do Diário de Vacaria. Chega mais, seja bem-vindo, bem-vinda. É hora de falar um pouquinho sobre saúde e para isso duas grandes autoridades da nossa região estão a postos aqui na mesa do Diário de Vacaria para a gente conversar um pouquinho. Começo saudando meu querido amigo, Dr. Oswaldo Burton. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Lucas. Obrigado. Obrigada, minha companheira, doutor. Aí. né? Profissão de atividade e da prevenção de doenças respiratórias. Por isso que é importante, né? Ao nosso público em geral, né? Que temos que dar informação. Hoje o pediatra tem que ser mais professor do que médico. Não sei se é hoje, Oswaldo. Ensinar as pessoas. Acho que essa conversa já faz muito tempo que o doutor já é professor, né? Não. Deixa eu dar oi também, Juliana Delux Schuller. Schuller. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Prazer. Lucas. Que bom que finalmente conseguimos a tua presença aqui no podcast. Não, conseguimos não, já. Estamos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar lá, nossa então. conversa. Vamos lá, né, doutor? Oswaldo, obrigado por ter vindo. Que bom que a Ju também topou. Eu acredito que até a gente estava começando antes uma conversa sobre a questão do ano. Não é porque a gente acho que a gente saiu do verão, que a gente chegou no outono, que os vírus, as doenças respiratórias deixam, né, ou aumentam. Na verdade, é uma sequência. Elas estão presentes o ano todo. É isso, Oswaldo? É isso. Há 51 anos que enfrento esse problema. No passado era muito complicado, porque somente 20% a 25% das nossas crianças eram vacinadas. Então, de doenças da criança, principalmente as respiratórias, praticamente eu vi todas. Desde lepra na criança, cirrose na criança, meningite, tuberculose, né? Sarampo, difteria, perdi várias crianças por difteria, né? Tétano neonatal, a doença do 7º dia. Eu vi todas essas doenças nesses anos todos. Mas a doença respiratória é que, disparadamente, é que mais nos atinge a população infantil. Metade das consultas realizadas nesses 50 anos foram de doenças respiratórias, desde leve a graves. Desde o tempo que não tinha vacina, ou pouca gente vacinada, até os dias de hoje, onde várias doenças desapareceram, mas apareceram outras, doenças respiratórias. Oswaldo, eu gostaria de te perguntar em relação... A gente acabou de passar pela uma das maiores pandemias do mundo, né, que parou o mundo todo. Nessa pandemia, 3 coisas foram muito faladas, e coisas que, na verdade, a gente fala de uma complexidade tão grande que a saúde tem, mas a gente estava cuidando de colocar máscara, de lavar as mãos e manter um distanciamento. Não foram grandes, como é que eu vou dizer assim, recursos, equipamentos que foram no caminho de ajudar a humanidade. Essa lição, ela serviu, Oswaldo? Será que as pessoas entenderam a importância disso? Eu acho que compreenderam, talvez, naquele momento, pelo medo. Mas, nesses 4 anos que terminou, as pessoas foram perdendo esse hábito. Vamos ver o seguinte: ambientes conglomerados de pessoas levam seus filhos, às vezes saudáveis, por nariz trancado. Levam um pronto-socorro, tanto público como privado, como no hospital, onde tem os casos mais complicados. E fatalmente vai entrar em contato direto com essas pessoas e vão se contaminarem. É o que está acontecendo hoje. Eu acho que um hábito que a gente deve continuar para sempre, que é ambientes fechados, ambientes onde tem muito doente, pronto-socorro, tanto a nível municipal, público, privado, as pessoas têm que usarem máscara. Fatalmente vão se contaminar e vão contaminar suas famílias em casa, que vão propagar para os seus vizinhos, enfim, se torna surto. É o que está acontecendo hoje. Com a influenza B, principalmente, tem influenza A, temos Covid, temos o rotavírus circulando. O número de atendimentos no último mês aumentou consideravelmente.
Vários fatores estão contribuindo, principalmente na nossa cidade. A gente tem que se dar conta onde moramos. A mais de 800 metros de altitude. Ventos excessivos. Previsão do tempo. Desde setembro. Pólens alto. Umidade. Também repercute na árvore respiratória. Então, altitude, comportamento das pessoas, pólen presente, pessoas viajando mais, trazendo mais vírus, fatalmente o número de casos aumentou consideravelmente devido a isso aí. E importância, se a nível do mar pólen é 0, aqui é altíssimo. Suja a via aérea, entra vírus, entra infecções leves numa criança. E a história dela é importante. Recebeu leite materno ou não recebeu? Nasceu prematuro ou não nasceu? Mora numa casa, num quarto, com várias pessoas dormindo no mesmo quarto. O quarto apanha sol? Os antigos já diziam, o quarto não entra sol, entra médico, entra doença. Então é importante, em cada consulta, o médico solicitar essas informações do paciente, porque a gente tira uma conclusão. Essa criança é normal? Está pegando o número de infecções normais ou não? Uma criança que não vai na escola, nos primeiros 4 anos de vida, ela pega de 4 a 6 infecções por ano. Vai pegar. Vai para a escola, no mínimo, uma vez por mês. E a maior parte, o que é? Doenças respiratórias. E a pessoa já está acostumada, no nosso hábito brasileiro, eu estou gripado. Gripado é uma coisa. Estar resfriado é uma outra coisa diferente. E as pessoas têm que saberem desse detalhe. Resfriado é aquela tranca o nariz, espirra, funga, tem uma tosse seca, uma rouquidão, um mal-estar pelo corpo, uma febrezinha, 37 a 38 no máximo. Isso é um resfriado. Tem mais de 100 tipos de vírus que causam essa doença no meio ambiente. Então, vai para a escola, pega ambientes diferentes, casas diferentes, pessoas que viajam, transmite para a criança. Sabe que, Oswaldo, uma das coisas que eu queria, até aproveitando a presença da Ju, tu falou mais de 100 tipos de vírus. Mas, Ju, muita coisa, muita vacina já ajuda esse quadro a ser diferente, não é? O que nós temos? Gripe, resfriado, Covid, rotavírus, um número grande dos bichinhos, né? A gripe é o mais grave, é o que o doutor estava falando. Não é a febre de 39, não é a dor no corpo, não é aquela prostração. O resfriado não vai te tirar da tua rotina. A gripe, influenza, por exemplo, tanto quanto Covid e outras doenças, né? Quando te pega bem desprevenido, vai te derrubar. Vai ficar de cama, não vai trabalhar, o filho não vai para a escola. 1 semana, 7 dias, que é o ciclo dele. E ele derruba, né? 39 de febre, dor no corpo, doença viral, né, doutor? E como evolui isso? A gripe evolui de uma forma. Começa com uma febre alta e com sintomatologia exuberante. Uma dor no corpo, mialgia, Diarreia, artralgia, vômito. dores intensas e febre. Normalmente dura 3 dias. Os primeiros sintomas. Primeiros sintomas, dura 3 dias a 5. Se no 5º dia persistir febre, essa pessoa tem alta margem de estar fazendo uma infecção bacteriana que vai exigir antibiótico. E a pneumonia é a principal complicação de uma influenza, principalmente no diabético, idoso, criança que nasceu prematura, criança que vive no meio de fumante, criança que mora numa casa úmida, né? E nessa altitude é pior ainda. O clima de vacaria favorece isso. E a prevenção é a vacina. E a pneumonia é uma das doenças que mais mata no Brasil. Idosos, crianças, né? O senhor falou de uma palavrinha, que na verdade vamos chamar de palavrinha, mas eu acho que a gente tem que abrir um parênteses para falar um pouquinho. Quando a gente fala na questão do gripado, do resfriado, uma das coisas que
já aparece ali na frente é vamos para o antibiótico. Será que a gente pode abrir um parênteses aí e falar quando é hora do antibiótico? Sim, ensinar aos pais ou ao adulto os sinais de alarme. Quais são os sinais de alarme? Um resfriado, que no máximo dá 38. Aparecimento de febre no decurso da evolução do resfriado, nos primeiros 5 dias. O alarme no sentido para que se procure um antibiótico ou não, ao contrário. Que está fazendo uma complicação. Ou seja, que está que talvez seja necessário o uso do antibiótico. Como se nota? Piora da tosse, secreção amarela esverdeada o dia todo pelo nariz, né? Recusa alimentar mais de 50%, principalmente em criança pequena, e uma disfunção respiratória. A criança começa a respirar com certa dificuldade, estridor laringeu, tosse de cachorro, popularmente conhecida, né? E a respiração mais ofegante dessa criança. Então, provavelmente, essa criança está fazendo um resfriado. Então, complicado. O resfriado comum, vida normal, vai para a escola, tudo. É tudo normal. Alimentação, líquidos à vontade, né? Descongestionar o nariz, o nosso filtro do corpo, né? Que é aspirar, limpar bem com soro fisiológico, né? Aspirar todo dia e líquidos bastante. Eu costumo receitar para isso aí chá de erva doce. O chá de erva doce é uma propriedade antiviral. Eu misturo com mel acima de 1 ano, vitamina C, suco de limão. De um resfriado mais comum, doutor? Essa é a receita padrão. E esperar que vá melhorar, que melhore em 5 a 7 dias. Vida normal, trabalho normal, vai para a escola, tudo normal. Isso é o resfriado comum. O senhor falou de um assunto que eu vou ter que... Lá do papai aqui aparece. Vai para a escola, tudo normal. Resfriado, tudo normal, não tem febre, nada. Está se alimentando bem. Mas aí a pergunta, doutor, essa era a hora, por exemplo, de uma criança usar máscara? Em que momento a gente entende que, por exemplo, assim, é hora de essa criança não ir para a escola? É hora dessa criança ficar em casa? Porque é uma dúvida de pai. Às vezes a gente fica pensando nisso. Eu imagino o seguinte, imagina o caos que dá. A mãe trabalha fora, o pai trabalha fora, a criança vai para a creche, desde 4 meses de idade, vai pegar no mínimo uma infecção por mês, que vai demorar 5 a 7 dias. Quando não complicada para evoluir. A mãe vai ter que ficar em casa, ter atestado. A criança já está contaminada, foi contaminada na escola. Praticamente todos da mesma classe estão com o vírus do resfriado, umas com mais intensidade, outras com menos. Essa criança, quem vai complicar? A criança que não recebeu leite materno, a criança que nasceu prematura, a criança que dorme junto com os pais, 3, 4 pessoas no mesmo quarto. Essas crianças têm alta probabilidade de complicarem. Então, quando aparecerem sinais, voltar a febre, ou aumentar a febre, tiver secreção amarelada, esverdeada, e tiver com disfunção respiratória e alimentando-se pouco, fica em casa. É o momento de ficar em casa. Se recolher. Agora, a minha conduta pessoal, que eu acho que vai acontecer, é o uso de máscara toda vez, como foi dito, na escola, no ônibus, em avião e quando vai consultar no hospital, em pronto-socorro público ou privado. Tem que usar máscara e fazer uma boa higiene nas mãos com álcool. A gente volta às vezes, né? Falamos do álcool, falamos de cuidados, né? Que são lá dos antigos, mas cada vez mais a gente vê que eles continuam sendo super importantes. Ju, puxando um pouco mais lá para o lado, para a gente entender um pouco mais desse universo das vacinas, né? A pandemia colocou a vacina numa evidência absurda, né? Com discussões enormes, intensas sobre isso em todos os âmbitos, desde a OMS até governos, né, de países de todo mundo estavam discutindo sobre isso. Muitas vacinas acabaram, eu acredito que elas acabaram até sendo valorizadas do ponto de vista de terem uma importância mais reconhecida. Quando a gente fica pensando hoje nas principais vacinas procuradas, por exemplo, na clínica, na Prevenir,
Quais são as vacinas que hoje em dia são mais demandadas por parte da população, Ju? Hoje, devido à nossa época do ano, como o doutor Oswaldo comentou, nossa altitude, onde moramos, pneumonia e gripe. Gripe, que não é resfriado. Muito bom a gente estar sempre batendo na mesma tecla. Por quê? Pneumonia, todos devemos nos proteger. Eu não tenho problema pulmonar, mas já fiz a minha vacina de pneumonia. Por quê? Se eu vou ter uma influenza que vai evoluir, daqui a pouco vou baixar hospital, UTI, por pneumonia. Pela sua história de doença. É. Pelo modo de vida da pessoa. Então, Mas essa onde a vacina, pessoa mora, ela é para adultos, Ju? Ou ela tem também... acima dos 2 meses de idade, Já pode qualquer ter. pessoa pode fazer a vacina da pneumonia. Existe hoje no mercado diversas. Tem Pneumo 13, que já está saindo de linha. Tem a 10, que o SUS fornece. A Pneumo 15 e a 20. Depois E tem a a 23. 23. É. Agora tu vai me perguntar o que é esse monte de número, né? Uhum. Tipos de bactérias. Existe mais de 100 milhões de bactérias que vão poder causar pneumonia. Mas essas aí são as mais complicadas. Hoje, a top das galáxias da vacina da pneumonia é a Pneumo 20. Ela tem ali 20 tipos de bactéria pneumococo. Então, tu vai estar protegido contra esses 20 tipos. Sorotipos diferentes. Tipo, os bichinhos, assim. A mesma de cada, família. Um de cada cor, né? Aí. E dentro dessa vacina, Ju, ela é renovada anualmente? Qual que é o ciclo? Como que funciona isso? Esse é diferente do vírus da gripe que nós estávamos falando antes. Que se muta anualmente. O da gripe se muda. Né? Ele vai... faz É o famoso sorotipos caso do diferentes. H1N1, foi para H1N2 e Eu foram... brinco, o próprio H1N1. O próprio H1N1 hoje está de camiseta preta e amanhã ele aparece aqui de branco. Eu brinco que ele muda de roupa, é uma pontinha dele. Ele sofre mutação. Então, por isso, vacina da gripe 2024, 2025, sempre o histórico. E a da pneumonia, não. Pneumonia para o bebê tem um esquema diferente, porque o bebê não tem a imunidade, ele vai demorar a adquirir, então é feita a cada 2 meses, até um aninho. 2, 4, 6 meses, depois um reforço com 1 ano. E no adulto, por exemplo, para nós, criança acima de 2 anos, 1 dose, o resto da vida. Olha, interessante, não tinha essa informação. Mais interessante, as mães perguntam, mas a vacina do sarampo, rubéola, cachumba, varicela, por que só depois de 1 ano? Porque a mãe que teve, ou fez a vacina, ou teve essas doenças no passado, ela guarda a memória da doença, que é o anticorpo. Ela passa para o seu filho. Essa imunidade até certo ponto. Do 6º mês em diante, não tem. Até o 6º mês não tem. Do 6º mês, às vezes, quando tem surto, a gente vacina do sarampo no 6º mês. Quando não temos, é com 1 ano. Porque a mãe passa anticorpo. Se eu vacino uma criança no 6º mês, o anticorpo vai destruir aquela vacina uma parte. E ela tem chance de adquirir ainda. Então, a mãe transmite a importância da mãe amamentar seus filhos. Hoje não está se fazendo a vacina do vírus respiratório sincicial no final da gestação, porque a mãe vai proteger seu filho. Que fantástico. Essa vacina, eu fico assim para a ciência. Que fantástica. 80%. Vamos falar sobre isso, gente. Vamos falar. Ela é feita durante a gestação, é isso? Durante a gestação. Durante a gestação. E aí o anticorpo que a mãe produzir, 80% dos anticorpos, é uma carga viral bem boa, vão passar através da placenta para o bebê. 15 dias. Então precisa ter esses 15 dias, toda a vacina, 15 dias. Que é quando o teu organismo está trabalhando para produzir o anticorpo, a tua defesa, né? Vai passar todo esse 80% do que a mãe produziu para o bebê através da placenta. Concordando com o doutor, a mãe amamentando vai continuar, está sendo prevenido. Qual é a principal causa de internação no primeiro ano de vida? Bronquiolite. O que desencadeou foi a bronquiolite. Provocou uma insuficiência respiratória grave, vai precisar de internação, UTI inclusive, intubação, e a principal causa de complicações
pneumonia. E esse é um avanço muito grande. Só que até chegar a esse ponto, a indústria farmacêutica quer tirar seus custos de produção. E é um valor, assim, não muito acessível à maior parte da população. Mas vai chegar um ponto que, quando a despesa que está tendo e as mortes que está tendo, compensar o órgão público a fornecer para todos. Aconteceu anos e anos, não dá varicela. A varicela, num ano, morreram 364 crianças no Brasil. E teve surto de varicela, o custo de consultas e tudo suplantou, que valeu a pena para o governo fornecer o sistema público a vacina da varicela, que faz 7, 8 anos que está na rede pública. Por quê? O número de mortes não tem valor, tem valor enorme. Morreram tantas crianças. E quantas internações tiveram? Só, Ju, a vacina da pneumo, ela não faz parte do calendário de vacinação? Aquele calendário que a gente recebe, né? O governo dá um livrinho do SUS, né? Sim. O governo tem uma vacina ali da pneumonia? Tem. Inclusive, era isso que eu agora... Não só da varicela, né, doutor? Quando abrimos a Prevenir, há 15 anos atrás, não existia vacina da pneumonia no SUS. O que aconteceu? Muita internação. Lembra que eu te falei agora que o maior número de óbitos no Brasil é por pneumonia? Vacina da pneumonia para crianças, bebês, 2 meses, 4 meses e 1 aninho. O SUS fornece. Não é uma vacina tão completa quanto tem na rede privada, mas ela é uma ótima vacina também. Porque, como o doutor falou antes, não é toda a população que tem condições de ir lá, eu quero essa xícara e não essa, né? De escolher. Eu vou ganhar. Então, é uma vacina que está quebrando um baita galho, né, doutor? A diferença do particular. Prevenção para 20. Então, é o dobro de bichinhos, né, da mesma raça, que vão causar pneumonia. Então, pneumo 20. O SUS, para diminuir um pouco os custos, acredito eu, aos 6 meses cortou a vacina da pneumonia. Provavelmente por custos, né, doutor? Custo. Ela já não... Com 2 doses já não vai hospitalizar, já não vai UTI, já não vai ser um custo tão grande para o governo, então vamos cortar. A particular, que a gente segue o calendário da Sociedade Brasileira de Imunização, 2 meses, 4 meses, 6 meses e 1 aninho. 1 aninho. É uma dose a mais no 6º mês. Vocês falaram sobre o sincicial, é isso? Vírus respiratório sincicial, que é o responsável da bronquiolite. E ele está dentro dessa vacina, Ju? Da pneumonia, não. Onde? Ele está dentro da vacina que nós estávamos falando, fantástica, da gestante. Ele também está dentro de uma vacina para o idoso, que também não pode... Para o idoso, não, né? Para o jovem senhor, que o senhor fez esses dias ela, né? Isso. Não tem nada de idoso. Usado. Não, jovem senhor, doutor. Eu? Sim, jovem. Ora. Para pessoas com mais de 60 anos, então. Vírus sincicial respiratório. Gestantes e pessoas com mais de 60 anos. Chegando amanhã, no mercado no Brasil, a Nirvezumab, que é contra o vírus sincicial respiratório para bebês até os 2 anos de idade. Aí por quê? Dose única, Ju? Ou é também Dose aquele 2, única. 4? Não. Essa não é uma vacina comum. Ele é chamado anticorpo monocloidal. Já vai colocar o anticorpo pronto. Tu não lembra que eu falei que ia demorar 15 dias para produzir? Esse já vem pronto. Só que você não produziu, então ele não é teu. Daqui a pouco ele cansou e vai embora. 6 a 8 meses é a temporada do inverno. Mas, para o bebê, agora o doutor vai me ajudar, o primeiro ano de vida, uma bronquiolite é onde é mais grave. Para a pessoa acima uma dos janela 60... de vulnerabilidade maior, né, Ju? Muito maior, muito maior. Por Comecinho exemplo... dele. Tinha essa vacina nos Estados Unidos somente. Aí uma colega minha teve trigêmeos, hoje estão com 22, 23 anos. Mandamos vir dos Estados Unidos. Qual é o preço que custava lá? Custou aqui Uma fortuna. $1.000 Por vacina. cada dose. E precisava fazer 6 doses
cada criança para produzir imunidade da bronquiolite. Então, essa família gastou US$18.000 para vacinar as 3 crianças. E porque gêmeos... Sobrou vacina de uma, eu vacinei uma criança que tinha nascido muito prematuro de campestre. O que sobrava, eu pedi para ela, me dê esse restinho de vacina. Então, o restinho eu dava para essa criança. Evoluiu muito quantos bem. anos atrás? 20 anos atrás? 22 anos atrás. E hoje, essa E aí, vacina lá de trás... A pergunta que eu escuto muito de muitas mães, eu jogo a bola, fala com o pediatra. Essa vacina é segura? Posso fazer no meu bebê uma vacina nova? E eu posso fazer nova Pode. no Brasil, né? Com 20 segurança anos absoluta. atrás. Mas isso é uma coisa que eu ia perguntar, Ju, porque é impossível a gente não fazer relação... Muitas pessoas aprenderam sobre vacina no Covid, no momento do Covid. E o tempo, né, de fabricação, não sei quais seriam as palavras corretas para isso, mas o tempo de validação, né, o tempo de pesquisa daquela vacina, o tempo de evidência daquela elaboração, de resultados obtidos. Hoje está assim, o método tradicional de inativar o vírus e injetar a vacina, que nada mais é que o vírus inativado, né, é o método tradicional de fazer a vacina da rubéola, sarampo, cachumba, infecções virais, tem a poliomielite também, é o vírus inativado. Agora, no Covid, além da vacina tradicional, para inibir, do Covid, eles inventaram uma técnica diferente, o RNA mensageiro. Eu tenho muito medo, como pediatra, de indicar alguém para fazer essa vacina. Inclusive, está sendo muito questionado no exterior pelas complicações que deu, principalmente no idoso. Aqui em Vacaria teve um caso de miocardiopatia oriunda da vacina. Trombose, né, no idoso. E eu vou mais além, numa criança que eu estou atendendo. Eu indico fazer uma vacina por essa técnica diferente. Como é que vai ficar a fertilidade dessa criança lá adiante, daqui 10, 15 anos? Então, eu prefiro ter a resposta definitiva daqui 10 a 15 anos, que eu vou indicar essa vacina RNA mensageiro. Com esse sistema. Com essa técnica diferente de fazer com que atenue o vírus sem causar complicações no corpo dessa criança a médio e a longo prazo. E isso a gente está falando de uma situação específica. Específica do COVID, da vacina do Covid. Da vacina do Covid. Do COVID. E aqui no Brasil está se exigindo que se faça. Eu acho que é muita ousadia e muito precoce se exigir das pessoas fazer uma vacina que eu não sei as consequências a médio e a longo prazo. Eu não indicaria para ninguém. E quando a gente olha... Só pelo método tradicional. Isso uma situação específica Fica do COVID. de uma vacina, né, Ju, me corrija se eu estiver errado, que diferente de todas as vacinas da história, passou por um processo completamente diferente. Total. Posso dar um exemplo? Vamos lá, como isso. eu explico, por exemplo, a da gripe. Vou fazer, vai me dar gripe. Não, é inativada. Eu sempre explico o exemplo da caneta. Essa caneta aqui está escrevendo, né? Eu vou pegar a tampa dela e largar a caneta. Peguei a tampa. Vou pegar essa tampa, derreter. Ela não vai mais nem ser caneta, não vai escrever e não vai ser tampa. A partir desse material que eu vou produzir a vacina. Então, a tampa derretida nunca mais vai ser nem lembrada que é caneta. É assim que a vacina é feita com o vírus inativado. Todas essas que o doutor comentou, exceto a de RNA mensageiro da... Que é a vacina contra vacina que protege as crianças especificamente, né? Crianças e adultos. E adultos. Ela segue nessa linha completamente diferente do exemplo da caneta que ajudou isso, né? Que essas aqui do exemplo da caneta entra influenza, todas as vacinas. Pneumonia, rubéola, varicela, e o tempo, sarampo. né, principalmente de testagem e tudo mais, é completamente diferente de todas as outras, que foram, assim, inúmeros anos, né, de estudo, né? Eu acho que a gente ficou meio... E essa aí não foi a toque muito rápido.
pela necessidade de haver aquele surto de formas graves para aquela cepa do Covid. Porque o Covid, as cepas sempre existiram, era um resfriado comum. E de uma hora para outra surgiu uma cepa, um sorotipo diferente, agressivo, né? Que aconteceu o surto, que se espalhou rapidamente pelo mundo afora, causando muitas mortes, muitas complicações, muitas sequelas de pessoas, né? Eu fiquei entubado 23 dias. Se o senhor não tivesse muito crédito, né, com o chefe lá de cima, essa com certeza o senhor tinha passado. Mas a sua conta é muito grande, viu, doutor? Eu acredito. Tem muita criança para o senhor ajudar, viu? Eu acredito no poder da oração, né, das pessoas. A espiritualidade faz parte da saúde. Nossa. Embora a Organização Mundial de Saúde defina saúde é o bem-estar físico, social e mental, eu acho que temos que incluir o espiritual. Acho que vai mudar isso em breve, né? O Conselho Federal de Medicina já não está abrindo O poder da fé. Chegamos, né? Está chegando Evoluímos. no Conselho. O senhor viu a última notícia dos últimos dias? Eles estão abrindo porque o médico está ali, ele vê. Tem a um livro oração. da Universidade da Harvard, justamente, falando assim, o poder da oração, o poder da fé na cura de doenças. Interessante que a gente está falando de uma coisa. O senhor falou antes, deu o exemplo da erva doce, né? E falou do mel. E agora a gente está falando que a espiritualidade, né, está sendo reconhecida. Interessante que a gente fala tanto de medicina, de tantos avanços, né, de tecnologia, né? E às vezes a gente volta, né, para a verdadeira essência lá dos antigos, né? Que tinham ali seu tercinho ao lado do doente, que tinham, né, aquele mel recém, né, tomado ali das abelhas e também o seu chazinho de erva doce, às vezes com uma bolachinha de água e sal. E aí tu começa a voltar e dizer, opa, né, como os mais antigos, né, na sua tinha uma concepção, essência, estavam certos, viu? Na Espanha, no surto da gripe espanhola, morreram bilhões de pessoas. Então, com o tempo, eles foram estudar. Porque algumas famílias no interior da Espanha não tiveram. E se espalhou por tudo, e algumas famílias não tiveram. E foram descobrir uma coisa importante na cebola. Eles cortavam a cebola e deixavam exposta na sala, no quarto. E chegaram à conclusão do poder que ela atrai vírus e fica na cebola. Então, as pessoas não adquiriam a gripe espanhola por causa disso. Por isso que não se deve ingerir cebolas cortadas em restaurantes, um monte de coisas que estão cortadas há 1, 2 dias, porque atrai muitos vírus e a pessoa fica doente. Eu acho que deve ser um sentimento, né, Ju, para as pessoas que passaram por tantas situações, olhar essas situações, assim que a gente pode dizer, como a própria fé, a própria espiritualidade, a positividade, ser reconhecida cientificamente, né? Algo que os médicos viveram e muitas vezes, né, pacientes que estavam ali, né, qual que era a palavra, né, já não estavam tão desacreditados, né, viram situações onde o quadro começou a mudar, começou a virar. O senhor mesmo, né, doutor? Estava lá 20 dias. Eu me recordo que nessa época eu não estava aqui no Brasil, estava fora. E recebia correntes e correntes. Rezou às 9 horas da noite. Correntes e correntes para não deixar o doutor Oswaldo subir a escada. E eu dizia, mas olha, impressionante, né? Impressionante como que eu tenho certeza que a mensagem chegou lá em cima e disse, olha, acho melhor deixar esse homem aqui, porque ele tem muito podcast para contar ainda. Aí um amigo meu falou, disse, Deus não te quis lá tanta oração, aí mandaram no inferno. Nem o diabo te quis, falou lá. Ju, vamos contar um pouquinho mais aqui sobre, para aproveitar o gancho, já que a gente está do lado do Dr. Oswaldo, né, que é uma pessoa muito querida por toda a nossa comunidade, eu queria te pedir para te contar um pouquinho, né, como que começou a prevenir em Vacaria. Que a gente estava conversando antes, né, com o doutor. Eu trabalhava na farmácia
Nossa, eu tô ficando velha. Nem existe mais a farmácia onde eu trabalhava, doutor. Vê só. Na frente do Magazine Luiza, ladinho do consultório do doutor. E o doutor sempre muito a favor das vacinas, vacina mais completa, vacina... SUS não fornecia vacina todas, como nós comentamos antes, né? 15 anos atrás. Chamava uma clínica de Bento, Flores da Cunha, da Serra ali. E um dia o doutor chegou na farmácia, e as vacinas, doutor? Ah, muito complicado. Esse pessoal vem, diz que não vem, marca vacina, o paciente tem que fazer no dia, não tem que vir gente de fora fazer vacina. E eu fui para casa com aquilo, matutando, daí conversei com o Emerson, com algumas amigas, tal. Ideia legal. Vou lá trocar uma ideia com o doutor. Doutor, o que o senhor acha? Maravilhoso. Vai lá e mete os pés. Aí eu trabalhava na farmácia. Não podia largar o certo pelo duvidoso, né? Contas a pagar. Vamos lá. Fazia vacina antes de entrar na farmácia de manhã bem cedinho, no horário do meio-dia e depois das 6. Continuo fazendo agora com a unidade móvel, né? Mas nesses horários. Aí a gente locou uma sala lá no Canso, no hospital, ali naquela parte azul. E ali eu pagava o aluguel conforme a porcentagem de vacinas que ia fazendo. E aí foi crescendo, aí o Canso começou a fechar às 17, eu não podia atender mais no horário. Acabei mudando ali para o Sarasvati e há 2 anos atrás conseguimos montar bem como era o sonho, bonitinho ali, fazer especificamente. E proteger esse monte de criançada aí. Maria Clara hoje me mandou um vídeo, coisa mais querida. Tia Ju, achei uma joaninha. Gente, isso enche o dia. Eu acho que quando a gente começa a enxergar, né, esse resultado, né, a Maria Clara, pessoal que está acompanhando a gente, minha filha. Oi, Maria, tá por aí? A gente precisa fazer. Eu acho uma das preocupações que eu tenho é que justamente assim esse momento, né, de entender o significado da vacina chegue para muitas pessoas, porque nós estamos, na verdade, já entramos outono, temos nesse momento, doutor, a gente estava comentando que não sei se a gente pode chamar de ciclos, mas às vezes a sensação que a gente tem é que muito mais pessoas estão com influenza e depois parece que dá uma diminuição. São fases, é isso, doutor? Será que a gente pode dizer assim? Mas o povo está tomando consciência. Eu acredito. O maior avanço da medicina no último século foram as vacinas. O que salvou de gente, milhões de crianças que podiam estar falecidas por essas doenças infecciosas, se não fossem as vacinas. Se não fosse também o soro caseiro, a descoberta que o açúcar e o sal, quando com água, hidrata as pessoas de febre tifoide, quantos morriam? E só com essa descoberta, quantas milhares de pessoas foram salvas de gastroenterite, desidratação, que era a causa principal de morte, de infecções respiratórias, segundo infecções gastrointestinais. E com essa simples descoberta, milhões de vidas foram salvas e hoje são adultos. Me recordo das campanhas, né? Tinha uma campanha, mostrava uma colherzinha, dizia uma colherzinha de sal, uma colherzinha de açúcar. Primeira campanha de vacinação, eu tinha que fazer com o meu carro e pedir para os amigos emprestar seus carros para vacinar. Pinhal esses municípios ao redor de Vacaria, tudo pertencia a Vacaria. Pedia para meus amigos, porque o serviço público municipal se achava no direito. Não, isso é obrigação do Estado. Fazer da polio. E como era muito IP, São Paulino, Segredo, Campestre, muitos Capões, tudo pertencia a Vacaria e tinha que vacinar todos. Eu era chefe do posto de saúde e tinha que passar a bandeja, pedir gasolina, pedir carro emprestado para vacinar. Depois, ali uns 3 anos vacinando para saber realmente a população de Vacaria, eu disse, vou aproveitar essa oportunidade, não tem trabalho sobre isso aí, e vou fazer multivacinação em Vacaria. Porque a taxa de vacinação era muito baixa. Então comecei em Vacaria a fazer, na mesma data, fazer todas as vacinas que podiam fazer juntos, principalmente as virais. Né? Aí se espalhou.
pelo Rio Grande do Sul. E começou. Mas o projeto piloto, nem projeto piloto, foi no peito, na raça mesmo que começamos a fazer isso. E funcionou. Diminuiu doenças infecciosas violentamente. O número de internações pediátricas em Vacaria. Hoje nós temos uma ala muito pequena no hospital de internação de criança. Antigamente era uma ala que tinha 100 leitos. Já cheguei, o falecido doutor Atílio, chegamos a uma época, tinha 106 crianças internadas no hospital. E o Atílio teve que sair de férias, tão cansado, ficou eu e ele. E eu fiquei sozinho. Comecei às 3 horas da manhã, de tardezinho, no outro dia, eu terminei de prescrever a 100 e poucas crianças. E tudo casos graves. E tudo doenças preveníveis. Sarampo, pólio, tétano, pneumonias, nem falar, derrames em consequência. Doutora, estamos, né, na verdade, meio que se preparando para mais um inverno chegar. Quais são as orientações? A gente falou antes da questão das estações, mas o inverno sempre chega e às vezes dá uma judiada no pessoal. Quais são as orientações que a gente pode compartilhar com as pessoas nesse momento para que, enfim, passem pelo inverno de uma melhor maneira? Uma habitação saudável, não sair com essas crianças em dia de vento, não sair à noite, principalmente. Tá? Entender bem o que é resfriado, nariz trancado, espirrando, fungando, sem febre, que é um simples resfriado. Não encham os pronto-socorro de casos assim, que vão pegar outros tipos de infecções e vai ter mais chance de complicar. Não fumarem dentro de casa. As mães de criança pequena, amamentem seus filhos, por favor. Dá imunidade. Os leite em pó dá imunidade, é leite de vaca, dá imunidade para quem? Não é para a raça humana. Ela não recebe anticorpos necessários para se defenderem. A maioria dos agentes causadores do resfriado, inclusive do vírus respiratório essencial. Quando a mãe pegou e passa para a criança. Né? Dá imunidade. Então, controlem bem essas crianças quanto ao seu desenvolvimento. Né? Deem bastante suco de laranja em criança pequena, mais de 6 meses de idade. Pode dar mel em criança acima de 1 ano de idade. Chá de erva doce protege contra infecções virais. O Tamiflu, que é vendido a um preço exorbitante, que é o remédio para a influenza, para a gripe, vem da erva doce. Então, faça um bom chá de erva doce para nossas crianças, né? E ao saírem num pronto-socorro, hospital, a consultar seus filhos, principalmente em dias frios de vento, ponham máscara neles, por favor. Ju, vamos falar um pouquinho só para a gente passar por esse início de inverno. Quais são as vacinas mais recomendadas para esse momento? Influenza. Estamos passando um mini surto, não sei se podemos já chamar de mini surto, mas Vacaria está com muitos casos de influenza B. Então, vacina contra Estamos influenza. em surto, Vacaria. Surto. Não é nem mini mais, já é um surto. É um surto. Um surto de influenza. Então, vacines contra a influenza, pneumonia. O doutor falou agora sobre o vírus sincicial respiratório, uma vacina super importante. Coqueluche também está tendo alguns casos, não sei aqui, mas no Brasil já, né? Em adultos, porque o que acontece? Está voltando, mas não é bem a coqueluche que dá vacina. É o falso coqueluche. É para a bordetela e não tem vacina para isso aí. A falso coqueluche dura em torno de 30 a 60 dias e a coqueluche verdadeira 6 pode durar meses. até 1 ano. Tossindo. Então, as vacinas para essas doenças respiratórias, né? Na nossa região, onde moramos, e a época do ano. Bom, gente,
Gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade que vocês nos deram de compartilhar muitas falas importantes sobre a saúde. Dr. Oswaldo, mais alguma fala que a gente possa acrescentar para a turma aí, pessoal, que está nos acompanhando nesse momento? Eu que vivi desde aquela época de estimular a vacinação, vacinem seus filhos, por favor. Não esqueçam as datas, porque é importante saber das datas exatas, porque isto é que vai provocar a imunidade definitiva. Tem algumas vacinas que uma dose única funciona, outras precisa 3, precisa dose de reforço, há 1 ano e 3 meses, 4 anos, 11 anos, dali 20 anos do tétano. Respeitem as datas. Um dos maiores avanços na medicina é a vacina. Protege realmente contra essas doenças. Não esqueçam, façam vacina aos seus filhos. Ju, considerações finais. Vou concordar com o doutor, obviamente, né? Sabe que tem um estudo que depois da água potável, aí o doutor falou do soro caseiro justamente por causa da água potável. Depois da água potável, o que mais salvou vidas no mundo são as vacinas. Então, pós-pandemia, tivemos uma queda muito grande. Não faço... Lembra o exemplo da caneta ali que a gente comentou? Entrou todas as vacinas no mesmo balaio. E aquilo ali, o gráfico de vacinação, principalmente infantil, desceu muito. Então, 2022 foi feito muito pouca vacina. 2023. Aí, o ano passado, as pessoas começaram a ver doenças voltando. Febre amarela, São Paulo, acho que está com 7 casos. Sarampo, no Rio de Janeiro, tem 2 casos. Então, vacina. Sem dúvida. Bom, muito obrigado novamente. Pessoal que está acompanhando de casa, chegamos ao fim desse podcast, né, colocando saúde em pauta, uma conversa muito agradável com o Dr. Oswaldo, com a Ju, da Clínica Prevenir, que veio falar um pouquinho para nós sobre o trabalho da Prevenir, sobre todas essas vacinas super importantes, né? Inclusive agora ela ressaltou essa situação que é conhecida por todos os brasileiros, né? Que nos últimos anos, depois da pandemia, a gente teve uma queda muito grande naquelas vacinas que são essenciais, né, para essa proteção de toda a nossa comunidade brasileira. Deixamos aí então o convite para que você compartilhe esse podcast, leve essa mensagem para as pessoas que você gosta, porque elas possam entender a importância da vacinação. A qualquer momento a gente volta trazendo mais informações, mais podcasts, para que você aí possa se inteirar do que acontece na nossa região. Valeu, pessoal, até o próximo podcast.